No Saber Direito desta semana, o professor Ricardo Bastos traz um curso sobre direito constitucional tributário. Durante as 5 aulas, ele vai tratar do controle de constitucionalidade da norma tributária, vai falar sobre o controle difuso de constitucionalidade, sobre a repercussão geral tributária e apresentar casos que envolvem o direito tributário e que chegam ao STF. A 5ª e última aula já está no ar. Olá, estamos aqui de volta para o nosso 5º e último bate-papo. Vamos trabalhar sobre casos práticos que versam o direito tributário, que versam sobre repercussão geral, que nos ensinam um pouquinho de como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal enfrenta. Nós separamos aqui cerca de 10 casos para discutirmos e apontar como que essa repercussão geral em matéria tributária funciona. Começamos a falar da nossa Constituição tributária, do controle de constitucionalidade, de uma perspectiva mais específica voltada para a norma tributária. Entramos nas especificidades do controle difuso de constitucionalidade. Falamos da repercussão geral do direito brasileiro como um requisito importantíssimo para o nosso exercício do controle difuso. E hoje vamos entrar nessas decisões do Supremo Tribunal Federal que tanto motivaram a nossa pesquisa. Como eu já falei aqui para vocês, nós tratamos desses assuntos tanto no âmbito do nosso estudo de mestrado, quanto do nosso doutorado, como também a criação, juntamente com o professor Marcos Valadão, de um grupo de pesquisa que analisa casos em matéria tributária, que deu origem a 4 obras, que tratam de temas diversos, como ICMS, contribuições, impostos, normas gerais em direito tributário, todas essas decisões analisadas sob a perspectiva do reconhecimento da repercussão geral e do próprio mérito. Gente, é importantíssimo que a gente conheça, que nós conheçamos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Analisando todas essas decisões, nós analisamos cerca de 117 nessas 4 obras. Nós tivemos muito material e eu convido vocês a entrarem nessa análise de casos. Então, hoje nós iremos falar sobre alguns casos específicos que delineiam como essa metodologia e como essa própria forma de estudar o direito nos ensinam quando o assunto é repercussão geral no direito tributário. É óbvio que a jurisprudência do Supremo será o nosso foco. Nós estamos estudando isso e acompanhando isso há muito tempo. Nós lemos todas as 174 decisões do Supremo Tribunal Federal de 2008 para cá, para identificar os recursos específicos que pautaram e fundamentaram a nossa tese de doutorado. Esse estudo foi feito sobre uma outra perspectiva. A nossa pesquisa, a nossa obra coletiva, ela é tratada e ela dá foco, ela tem um foco principal no mérito das discussões. A minha tese de doutorado, ela focou os critérios de reconhecimento da repercussão geral. Foi por meio desses acórdãos e dessa leitura, desses debates, com colegas do mais alto nível, tivemos a oportunidade de ter debates dos mais diversos assuntos em matéria tributária, aprendendo muito. Colegas mestres, doutores, professores, advogados, servidores, magistrados, todo mundo que compôs o nosso grupo, que compõe o nosso arsenal de pesquisa, contribuiu bastante para isso. É uma honra dividir com o professor Marcos Valadão a coordenação desse grupo e a coordenação dessas obras. Nós passamos a ter uma coletânea sobre direito constitucional tributário. Essa coletânea versava, no primeiro momento, o título da repercussão geral. Esse era o título dela, repercussão geral em direito tributário e a especificidade do assunto. Hoje em dia, nós tratamos a coletânea dentro do ponto de vista do direito constitucional tributário, análise de casos. Então, aqui, vamos iniciar a nossa última aula, o nosso bate-papo, entendendo por que da importância dessa análise de casos. Qual a relevância disso para o direito brasileiro moderno? Não só para o direito brasileiro, mas para o direito em todos os países. Como nós vimos, o sistema de precedentes, ele trabalhou
tudo dentro de uma nova perspectiva no ordenamento jurídico nacional. Nós passamos a ter o que alguns ministros do Supremo tratam e chamam de colonização do direito. É a incorporação dos precedentes, dos cases. O direito consuetudinário, que não é bem consuetudinário, mas aquele voltado para os casos concretos, ele tem expoentes em países importantíssimos do mundo. Nos Estados Unidos é o mais corriqueiro. Na Europa, vários ordenamentos jurídicos adotam os cases. Você não cita a jurisprudência em determinados países ao redor do mundo. Você trabalha os casos, os cases, que são aqueles paradigmas que vão servir de ilustração e vão fazer com que você case o que você irá sustentar, que haja o casamento entre algo que já foi decidido pela corte, independente do país, e aquilo que você está pleiteando. Então, é essa nossa perspectiva, é o nosso foco. Analisar os casos é muito importante para a compreensão do direito aplicado na prática, o direito fruto das decisões jurisprudenciais. Eu tenho, sim, material riquíssimo dentro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que podem nos ensinar, tanto nos conceitos e bases do direito tributário nacional, como do próprio desenrolar da Constituição Federal na sua perspectiva pragmática. Como que nós aplicamos e como que nós tratamos essa Constituição nas nossas decisões. É importante que a gente entenda que o Supremo Tribunal Federal, aqui também eu menciono os casos decididos pelo Superior Tribunal de Justiça, organizam seus dados atualmente. O Supremo Tribunal Federal tem o projeto Corte Aberta, estabelecido nos últimos anos para que os dados relacionados às suas decisões sejam públicos, sejam organizados, para que a Corte mostre o que faz, para que os ministros possam deixar bem claro as decisões tomadas por eles, para que o próprio Estado, na perspectiva do Poder Judiciário, tenha transparência com o cidadão. Esse projeto Corte Aberta nos chamou muito a atenção para o levantamento desse material. É um terreno riquíssimo, eu posso dizer a vocês, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, é a maior fonte do direito tributário brasileiro, são as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que eu tenho muita doutrina, muitos livros de direito tributário, direito constitucional tributário, que fazem com que nosso sistema jurídico seja muito rico de conteúdo. Mas o nosso foco aqui é entender como que essa repercussão geral se estrutura do ponto de vista prático. Nós vimos que os critérios de reconhecimento da repercussão geral, jurídico, econômico, social e político, eles podem ser tratados numa perspectiva ampla. Nós vimos aqui que o critério jurídico está relacionado a discussões travadas no judiciário de complexidade razoável. Os critérios econômicos, o impacto na economia, as questões políticas, que é o próprio funcionamento e estruturação do Estado, e as questões sociais, que são voltadas para o fim e funcionamento da sociedade, da assistência social, da questão da sua estruturação enquanto corpo dentro do nosso sistema jurídico. O projeto Corte Aberta, ele é maravilhoso para quem quer buscar informações. Nós temos diversos documentos, diversos dados online, as decisões, os números são atualizados automaticamente à medida que as coisas vão acontecendo dentro do tribunal. E aqui é que foi esse a nossa grande atração, a nossa grande inspiração e a nossa grande fonte de pesquisa. Todos os números que nós trouxemos nos livros que aqui falamos, na minha própria tese de doutorado, que aborda essa discussão na repercussão geral, foi extraída dessas planilhas produzidas por esse sistema Corte Aberta. O sistema Corte Aberta, que na verdade, é um grande sistema de extração de dados, publicação e divulgação de informações, ele está dentro do site do Supremo Tribunal Federal para qualquer pessoa. Qualquer um de nós com acesso à internet pode manusear, pode navegar por esse sistema e identificar
os números que compõem esse controle e essa atividade dentro do Supremo. Nós temos quantitativo de ações, nós temos espécies de ações, número de julgamentos por ministro, identificação de relatores, identificação de matéria, processo que tem repercussão geral, que não tem repercussão geral, que possui repercussão geral conhecida, que tiveram negada. Nós temos dentro dos dados disponibilizados pelo Supremo dois aspectos importantes, antes de entrarmos nos casos que vão ilustrar a repercussão geral em matéria tributária e o seu reconhecimento dentro do nosso sistema jurídico. Eu queria chamar a atenção aqui para os dados que não só nos apresentam aquilo que foi decidido em sede de repercussão geral, que tiveram mérito julgado, que já transitaram em julgado, que tiveram reafirmação de jurisprudência. Mas eu quero chamar a atenção para cerca de 73 recursos catalogados numa planilha própria dentro do site do tribunal, dentro do sistema Corte Aberta, em que você, aplicando alguns filtros, você consegue identificar aspectos, recursos que tiveram repercussão geral negada. Aqui eu quero dar uma dica para vocês como fonte de pesquisa. Eu não só tenho precedentes no direito tributário, como aqueles voltados que tenham tido a repercussão geral conhecida e seu mérito julgado. Eu também tenho precedentes que estão relacionados à negativa da repercussão geral. É tão interessante que a própria planilha disponibilizada no site, ela tem diversos filtros. Eu tenho classificações, são cerca de 14 colunas com diversos tópicos que nos permitem a extração de dados interessantíssimos dentro do site do tribunal. Aqui eu vou me concentrar naqueles que tiveram mérito julgado e nos que tiveram repercussão geral negada. Essa segunda espécie de dados, essa segunda classificação do Supremo nos chamaram muito a atenção. A planilha, ela possui, se nós analisarmos todos os ramos do direito, eu estou falando em mais de 1.200 recursos catalogados dentro do sistema Corte Aberta. Esses recursos, eles são divididos por área do direito. Dentro de todas essas áreas, eu tenho muitas teses já fixadas. Eu tenho um banco de teses, daquelas causas decididas já pelo Supremo e com a tese sedimentada. Mas a repercussão geral negada também produz dados. Aplicando filtros dentro da planilha, desses dados disponibilizados pelo Supremo, nós observamos cerca de 70, 75, entre 70 e 75, esses números são atualizados diariamente, teses fixadas onde não há repercussão geral. Pasmem, eu tenho sim um verdadeiro poder da negativa de repercussão geral. Eu tenho dentro do site do Supremo quais as demandas que possuem repercussão geral e qual a tese fixada quando do seu julgamento. Mas eu também tenho, e o que nos chamou bastante atenção, quais as teses que são fixadas quando eu não tenho repercussão geral. Muitos desses recursos, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, apenas a título ilustrativo, eles fixam tese negando a repercussão geral, mas possuem um comando imperativo. Além deles nos orientarem quanto à inexistência da repercussão geral, eles também nos orientam quanto ao conteúdo do recurso, quando a matéria. Qual a questão discutida? Não tem repercussão geral, mas no caso eu decido que. Isso nos chamou muito a atenção. Enfim, esse não é o nosso foco. O nosso foco aqui são os recursos extraordinários transitados em julgado com a repercussão geral conhecida em matéria tributária. Então, todos esses recursos, são cerca de 174, nós fizemos 2 cortes. O primeiro corte foi o Código de Processo Civil. Dentro desse código, desses 174, ficamos com cerca de 85, 86 recursos. No segundo momento, fizemos um filtro daqueles que possuem a discussão da repercussão geral como um foco relacionado à ofensa constitucional, não do ponto de vista direto. Então, aqui é o que eu quero chamar a atenção de vocês. No nosso estudo, nós conseguimos identificar que a matéria constitucional, que é a repercussão geral em matéria tributária, possui um poder
de levar ao debate do Supremo assuntos que não têm natureza de ofensa direta à Constituição. Como assim, professor? Nós já sabemos que o requisito de admissibilidade do recurso extraordinário é a ofensa direta ao texto constitucional. E agora você vem dizer para a gente que eu tenho diversos recursos extraordinários que são analisados quando a ofensa é reflexa? Aqui a gente precisa fazer um parêntese. O que é essa ofensa reflexa ao texto constitucional? Como é que isso funciona? Na admissibilidade do recurso extraordinário, para que ele tenha a questão analisada, para que ele suba, para que ele chegue a ser julgado, ele não pode, na verdade, ele deve enfrentar um tema uma decisão que ofenda a Constituição do ponto de vista direto. Eu tenho uma norma constitucional específica que é violada por uma decisão em única ou última instância. Quando eu tenho o direito tributário, quando esse assunto gira em torno do direito tributário, eu tenho uma possibilidade, dentro dos casos que nós analisamos, de identificação de questões julgadas pela Corte que não são de violência direta à Constituição, que foram admitidos, que foram decididos pela sua relevância. Foram admitidos e julgados com base em um dos critérios de repercussão geral que legitimaram a Corte e aqui, para mim, na minha opinião, enquanto pesquisador, enquanto professor, de um modo correto a decidir questões relevantes para o direito tributário moderno. Aí entra uma outra perspectiva da repercussão geral. Essa perspectiva da negação da repercussão geral e sua implementação de teses, que não será tratada por nós, foi algo que nos chamou a atenção e será objeto de outra discussão. Essa perspectiva da repercussão geral em matéria tributária como um macro-requisito apto a permitir a discussão dentro do próprio Supremo Tribunal Federal de assuntos que versem sobre violação reflexa à Constituição, fazem com que nós tenhamos uma nova dimensão desse instituto no nosso ordenamento jurídico. E aqui, com tudo que nós falamos até agora, cabe recapitular como que isso chegou a acontecer, antes que a gente entre nos casos e explique, de acordo com 10 julgados que nós vamos falar aqui, como que isso aconteceu. O sistema de precedentes, esse sistema de estruturação de precedentes judiciais que veio do direito, das regras do sistema do common law, que fortalece os cases, as decisões já postas em juízo, criou um cenário propício para a decisão de assuntos com grande relevância, de assuntos que transcendam o interesse objetivo das partes e que não necessariamente vão violar a Constituição do ponto de vista direto. Mas, professor, você está dizendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que vedava a discussão constitucional por ofensa reflexa, foi alterada? Eu não diria que ela foi alterada, eu diria que do direito tributário, e aqui lembremos que nós estamos falando de direito constitucional tributário, na perspectiva da implementação e análise da norma constitucional tributária, essa jurisprudência ela foi relativizada. Eu trabalharia essa jurisprudência do Supremo, essa nova jurisprudência, dentro da perspectiva da mutação constitucional do funcionamento desse sistema de precedentes. Não entendi, professor. Seja mais claro, por favor. Eu preciso entender que toda essa discussão que envolve o reconhecimento da repercussão geral no direito tributário, a forma como os recursos são analisados, admitidos pela Corte, entraram dentro do processo de mutação constitucional. O artigo 5210 da Constituição Federal, que previa a eficácia, a necessidade de suspensão da norma pelo Legislativo Nacional, ele sofreu uma mutação. Para que o Supremo entendeu que essa publicação, essa publicização é só uma divulgação da decisão. Eu não preciso dessa manifestação do nosso poder legislativo para que a decisão proferida em controle difuso tenha eficácia erga omnes. Então, a mutação constitucional está dentro do próprio funcionamento e estruturação do controle difuso.
a própria estruturação do sistema constitucional brasileiro passa, sim, pela compreensão e pela necessidade de discussão de novos parâmetros fáticos, contextuais, legislativos, sociais, ideológicos do funcionamento da Corte. Então, a justificativa para que esse cenário mude é exatamente a compreensão de toda essa sistemática de precedentes e de internalização de regras do common law. Os ministros do Supremo, como bem sustentam nos diversos julgados que nós analisamos, eles tratam e eles nos levam a debater um tanto de pontos sobre o papel da Suprema Corte como guardião da Constituição. E eu tenho, sim, o Supremo como protagonista, ainda que possamos discutir das decisões, discordar das decisões, sempre do ponto de vista acadêmico, sempre do ponto de vista da dogmática jurídica aplicada ao dentro do nosso judiciário, eu tenho, sim, uma corte que está se ocupando de uma harmonização e uniformização da jurisprudência constitucional brasileira. Esse contexto de precedentes, de internalização do common law, essa necessidade de mutação constitucional nos apresenta como um pilar, como os 3 pilares dessa nova perspectiva da repercussão geral. A repercussão geral, ela vem dentro do direito tributário e podemos também, sem medo de errar, dizer que ela está presente em alguns outros ramos do direito, apesar de aqui não tratarmos desses ramos, que ela ganha, sim, um caráter de macro-requisito. Mas, professor, por que você usa essa expressão macro-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário? Dentre todos os requisitos de admissibilidade do nosso chamado RE, eu tenho, sem dúvida nenhuma, pré-questionamento. A decisão é única e última instância e a repercussão geral como o trio de admissibilidade plena e admissibilidade contextual daquilo que interpomos. Dos 3, a repercussão geral foi identificada por mim, seja pela análise desses casos, seja pela própria identificação do seu reconhecimento, como o macro-requisito de admissibilidade. Macro-requisito por quê? Porque, dependendo do caso, o Supremo ultrapassa a discussão constitucional e admite o recurso por um dos critérios de repercussão geral. Eu tenho, sim, como demonstrar a vocês, diversos julgados em matéria tributária e também em outros ramos do direito, que a repercussão geral da questão constitucional tributária posta em juízo permite uma análise e a subida do recurso extraordinário quando a questão debatida versar e relacionar-se à ofensa reflexa da Constituição. Por quê? Porque a importância, a transcendência, a relevância, a amplitude da matéria discutida permite com que o Supremo, e muitas das vezes impõe uma manifestação da nossa Suprema Corte. A norma tributária, como nós vimos aqui no nosso segundo encontro, ela possui uma estrutura peculiar. O conceito de legislação tributária previsto no artigo 96 do CTN já nos dá uma ideia, já nos dá um contorno de tudo aquilo que é possível de discussão judicial em matéria tributária. Eu não tenho lei em sentido estrito apenas, lei fruto do Poder Judiciário. O conceito de legislação tributária prevê, por exemplo, o conceito de normas complementares, que são as portarias, as instruções normativas. Eu tenho, do ponto de vista tributário, os convênios em matéria de CMS. Nós vamos discutir aqui a questão do protocolo como algo que pode ser objeto de um recurso extraordinário. Então, as normas constitucionais tributárias, a legislação tributária de um modo geral, ela é sim um terreno muito fértil. E eu arriscaria dizer, de todos os ramos do direito, talvez o terreno mais fértil que nos dê possibilidade de ter discussão constitucional sobre diversas situações, diversos cotidianos.
por motivos diversos. E aqui eu aponto dois. O primeiro, a amplitude desse conceito de legislação. A quantidade de normas que versam sobre direito tributário. Normas constitucionais, nós já vimos aqui que a Constituição Tributária é uma das maiores do mundo. A legislação tributária infraconstitucional, ela é vastíssima. Nós temos 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios, os entes maiores, os estados, 26, a União, DF, todo mundo produzindo norma para que nós, contribuintes, paguemos tributo. Então, o terreno, sem dúvida nenhuma, ele é muito propício à discussão constitucional, à discussão jurídica, numa perspectiva bem ampla das questões sobre tributação. A relação da norma tributária com as questões econômicas, com o próprio funcionamento da economia. A própria economia, seja na perspectiva microeconômica, que é a questão voltada para setores mais pontuais da sociedade, como da própria macroeconomia, do ponto de vista das decisões tomadas numa perspectiva mais ampla, do próprio diretriz e próprio funcionamento da adoção de política econômica, dos caminhos que o Estado escolhe, da tributação, daquilo que tributa, daquilo que não tributa, mostram que eu tenho um impacto e um efeito cascata muito maior quando o assunto é discussão tributária dentro do Supremo. Todas as questões orçamentárias elas passam pela arrecadação. A utilização do orçamento, a tal da alocação de receitas, a tal da alocação de recursos, levando em consideração pressupostos da escassez econômica, fazem com que essa norma tributária esteja inserida em diversos setores do nosso país. A sua relevância econômica, a sua relevância social, e política são intrínsecas ao funcionamento da tributação. Ora, se eu tenho uma norma tributária conjugada e casada com setores da economia, da sociedade, da política e um terreno muito fértil para discussões jurídicas em todo o país, eu tenho já de cara uma relação importante com a repercussão geral. Eu tenho sim a repercussão geral com uma perspectiva mais intensa quando o assunto é direito tributário. E é aqui que eu quero chamar a atenção de toda essa discussão. Dentre os 10 casos que nós trouxemos, nós conseguimos identificar que a norma tributária ela é analisada pelo Supremo, as decisões, em diversas decisões, que estão relacionadas não só à ofensa direta da Constituição, mas sim com a ofensa reflexa do texto constitucional. Essa ofensa reflexa, que até então era o impeditivo de recursos extraordinários, na perspectiva do que nós dissemos de impedir a admissibilidade ou afastar a sua própria análise, ela ganha um novo contexto no direito tributário. Então, a primeira lição que a gente tem, analisando toda essa jurisprudência do Supremo, é que eu posso ter recursos extraordinários, não necessariamente relacionados à lei, não necessariamente relacionados à ofensa direta da Constituição. Professor, toda essa discussão, todo esse debate, ele nos mostra o quê? Por que isso, qual a relevância disso para o direito? Ora, eu tenho a própria flexibilização e a alteração, a mutação constitucional da contrariedade da Constituição Federal, prevista na primeira linha, na linha A do dispositivo constitucional que versa sobre recurso extraordinário, do artigo 102, inciso 3º da Constituição. A ofensa direta à Constituição, que é um pressuposto, é um requisito também de interposição e admissibilidade do RE, ela encontra um novo desenho, um novo contexto quando o assunto é direito tributário. Foi essa a conclusão que nós tivemos na nossa tese de doutorado. Após alguns anos debatendo isso, sob diversas perspectivas e analisando as questões concretas postas ao Supremo em sede de repercussão geral, nós conseguimos entender e identificar claramente como que os critérios jurídicos, econômicos, sociais e políticos possuem uma relevância e uma peculiaridade quando o assunto é direito tributário. Nós temos vários casos
que ilustram essa discussão. Ao final, eu farei uma síntese daquilo que cada critério, de como cada critério se mostra dentro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quando o assunto é direito tributário, eu tenho particularidades para identificação do critério econômico. Quando o critério é social, quando eu falo do critério social, também, o político também, e o econômico torneando todos os outros critérios. É muito difícil, eu quase não identifiquei casos em que o critério econômico esteja sozinho como um requisito de admissibilidade do RE. Em direito tributário, a primeira curiosidade que eu identifiquei foi o critério econômico, ele está aliado aos critérios políticos e sociais. Nós vamos ver que, por exemplo, no recurso extraordinário 582461, quando eu discuto o próprio ICMS na sua base de cálculo, né, eu discuto o contorno jurídico da própria tributação do ponto de vista estruturante do nosso sistema. Eu trabalho diversos pontos. Quando eu reconheço a repercussão geral, eu trabalho diversos pontos que falam da composição da base de cálculo do ICMS. E aqui uma peculiaridade. O ICMS é o tributo mais regulado na Constituição. O 155, parágrafo 2º, talvez um dos maiores da Constituição, só perdendo para o artigo 5º. Então, eu tenho diversas questões que não necessariamente são constitucionais, tratadas nessa decisão, que permitem afirmar que a discussão sobre o ICMS na sua própria base de cálculo não se refere à discussão constitucional do ponto de vista material ou do ponto de vista direto. Eu tenho discussões de diversos dispositivos legais para chegar na Constituição. É claro que isso tudo muito bem fundamentado pelo Supremo, isso tudo muito bem abordado pelo acórdão. No recurso extraordinário 574706, em que eu falo do ICMS na base do PIS/COFINS, uma ação que ganhou uma discussão enorme. Mais uma vez eu falo sobre composição de base de cálculo. Será que as normas constitucionais tributárias, elas estão voltadas do ponto de vista direto à composição de base de cálculo do PIS e da COFINS? É claro que isso não significa que esse assunto não é constitucional, mas aqui eu quero chamar a atenção para a reflexão. Será que essa discussão constitucional é direta? Ou será que essa discussão constitucional acontece de maneira reflexa? Eu tenho também o recurso extraordinário 569441, que eu tenho uma discussão que chama muito atenção e talvez um dos casos que mais externou, mais ilustrou toda essa questão, toda essa discussão do papel da repercussão geral. Ora, eu discuto no recurso extraordinário 569441 se os valores recebidos a título de PLR integram o salário de contribuição. Amigos, eu sei que a PLR está prevista na Constituição. PLR, para quem não lembra, participação nos lucros e resultados. Mas será que a sua tributação e a sua inclusão no conceito de salário de contribuição é matéria constitucional? Será que eu tenho uma discussão diretamente constitucional? Pelo que nós identificamos, não. Foi definido que, para a admissibilidade do recurso, a discussão tratada nos autos está voltada para a questão jurídica daquilo que se define do ponto de vista jurídico do que é participação nos lucros. A Constituição possui o conceito de participação nos lucros e resultados? Eu tenho a Constituição, está lá no rol dos direitos sociais, um direito do trabalhador. Eu tenho um conceito constitucional de PLR? E aqui eu volto mais uma vez a esse assunto. É muito comum na jurisprudência do Supremo uma questão do conceito constitucional das bases tributáveis. Eu tenho sim vários acórdãos discutidos em sede de repercussão geral que trabalham o que seria bases tributáveis. E nesse caso foi exatamente o que aconteceu. Eu tenho a discussão do que é PLR, se é salário ou se não é salário. Tá? Recurso extraordinário 594-116, em que eu discuto se as despesas com porte de remessa e retorno se incluem ou não no gênero de taxa judiciária. Eu tenho isenção
concedida ao INSS para interposição de recurso, esse foi o plano de fundo. Era o próprio INSS discutindo a questão de isenção no caso do poste de recurso e retorno, remessa e retorno. Nesse recurso, o que se verificou? Que, independentemente da questão constitucional ou não, eu tenho fora da Constituição, está fora da Constituição Federal, se esse porte de remessa e de retorno é taxa. Dentro da Constituição Federal, eu não tenho nenhuma norma que trate diretamente do enquadramento do porte de remessa e de retorno como taxa. Nós temos a previsão constitucional da cobrança de taxas. No recurso extraordinário 540.829, eu tenho uma discussão também que chamou um tanto quanto atenção. Tudo que foi tratado versou sobre essa não incidência ou incidência do ICMS no caso de bem importado através de operação de arrendamento mercantil. Nesse recurso, eu tenho uma longa discussão do que é arrendamento mercantil. Amigos, eu confesso a vocês que eu não conheço em nenhum dispositivo constitucional onde nós podemos buscar e retirar o conceito de arrendamento mercantil. E nesse recurso ficou discutido que essa incidência do ICMS nas operações de arrendamento mercantil relacionadas ao caso não possui ofensa, não necessariamente está prevista numa norma constitucional direta. Eu tenho uma discussão reflexa do texto constitucional, porque um dos argumentos utilizados pelo tribunal é a necessidade de pacificação do tema. Então, olha só, a relevância do ponto de vista jurídico. Eu tenho uma decisão da nossa Corte Constitucional para pacificação da jurisprudência, o que é, sem dúvida nenhuma, uma mutação e um novo desenho da Constituição da questão de admissibilidade de recurso por ofensa direta ou indireta. No recurso constitucional 632.265, eu tenho muito essa questão, mais um caso de ICMS, em que se debateu como que eu recolho o tributo. Eu trabalhei a forma de recolhimento de um tributo. Como que é a sistemática de recolhimento no caso, aqui um assunto tratado no Rio de Janeiro, que falou do ICMS por estimativa. Gente, essa técnica de recolhimento do recurso, do tributo, do ICMS, também não tem discussão ao texto constitucional do ponto de vista direto, não tem violação direta da Constituição. Eu estou aqui, mais uma vez, tangenciando a Constituição quando o assunto é a admissibilidade do recurso. E assim nós temos outros julgados. O último caso que eu quero trabalhar para vocês aqui é a questão do recurso extraordinário 591.340, em que se discute a anulação de auto de infração em decorrente de o contribuinte ter deduzido os prejuízos fiscais do imposto de renda e da base de cálculo negativa da CSLL, não observando os limites de 30% impostos pela legislação. Mais uma vez, eu estou falando de dedução de base de cálculo por regulamento. Quem fala da possibilidade de dedução de alguns valores, no caso de imposto de renda e CSLL, é a legislação, não é a Constituição. E nesse caso, a discussão teve o impacto relacionado a diversas ações no país. Mais uma vez, eu tenho o critério quantitativo, econômico e jurídico para a admissibilidade do recurso extraordinário. Então, nesses recursos que eu trouxe para vocês, eu consegui mostrar de um modo bem sucinto, é óbvio que isso aqui comportaria outros diversos casos, em que a repercussão geral no direito tributário elevou a discussão ao patamar constitucional quando ela apenas era uma discussão constitucional reflexa. E analisando todas essas decisões, trabalhando todo o conteúdo desses casos que nós vimos dentro do que o Supremo Tribunal Federal nos mostra, nós conseguimos extrair quais e como funciona os critérios jurídicos, econômicos, sociais e políticos em matéria tributária. Nós conseguimos tirar algumas conclusões.
O critério econômico, por exemplo, ele está relacionado a duas perspectivas. Uma perspectiva do aumento da tributação nos diversos segmentos econômicos. Essa questão está muito a ver com a oneração ou desoneração do contribuinte, do cidadão, das questões voltadas ao impacto da tributação na vida das pessoas. Um outro ponto de vista que o critério econômico nos ensina, que nós conseguimos extrair do texto constitucional, é o impacto disso no orçamento. Os valores envolvidos. E aqui eu chamo a atenção para vocês, eu brincando no dia a dia com os meus alunos, que eu falo do argumento quantitativo numérico. Essa demanda vai quebrar o país. Essa demanda, se o contribuinte sair vitorioso, as ações judiciais, o custo para o Estado vai ser tão grande que o país vai quebrar. Esse argumento econômico ele é enfrentado todos os dias pelo Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. Então, essa é a perspectiva econômica do direito tributário. Do ponto de vista jurídico, eu tenho um cenário muito interessante também. O primeiro deles que me chamou a atenção é o quantitativo de demandas. O excesso de ações no país inteiro legitima o reconhecimento do recurso extraordinário. A admissibilidade do recurso extraordinário e o reconhecimento da repercussão geral. A divergência jurisprudencial entre os tribunais é um fator fortíssimo que permite ao Supremo admitir recursos extraordinários com base no critério jurídico para pacificação social. Para a pacificação da sua jurisprudência, para a pacificação do ordenamento jurídico. Eu tenho vários recursos que trabalham a perspectiva jurídica dentro dessa subperspectiva da divergência jurisprudencial. Então, muitas das vezes, eu tenho sim aspectos que são tratados sob a ótica jurídica e são de ofensa reflexa à nossa Constituição. O critério social, ele está ligado ao critério político e ao critério econômico. O critério social, ele está ligado principalmente à implementação de políticas públicas, ao impacto na destinação dos recursos frutos da tributação. O Estado precisa de dinheiro para sobreviver e para exercer a sua atividade e prestar os seus serviços. O impacto na arrecadação pode afetar as questões sociais. Tem também discussões que falam da pacificação social no que se refere à insegurança jurídica. E aí o critério social casa com o critério jurídico. Eu tenho sim essa perspectiva quando eu falo, por exemplo, de ações voltadas ao terceiro setor, que prestam serviços voltados à assistência social, à educação, filantropia de um modo geral. O critério político, ele está associado a todos os outros, mas aqui encontramos um ponto importante, que é a discussão do exercício e dos limites da competência tributária. Um cenário jurídico fértil demais é a discussão política da tributação. Mas aqui, política do ponto de vista do exercício e dos limites da competência tributária. Eu não estou falando a discussões político-partidárias, mas sim políticas do ponto de vista da decisão do Estado. Como tributar determinado serviço? Aqui nós temos a discussão da tributação dos meios digitais, tal da Revolução 4.0, direito digital, esses bens imateriais que muitas das vezes se confunde, a discussão sobre o que é mercadoria, sobre o que é serviço, no ambiente digital é muito comum. Como que eu posso tributar? É ICMS ou ISS? Isso é uma questão política. Muitas das vezes, a composição da base de cálculo e a implementação da hipótese de incidência na prática, ou seja, a caracterização do fato gerador, permite o conhecimento da repercussão geral sob essa ótica. Então, esse cenário chama muita atenção, muito a nossa atenção, nos chamou muito a nossa atenção, para o impacto da repercussão geral no direito tributário. Eu consegui mostrar para vocês que a forma de admissão do recurso passou e nós verificamos em diversas decisões. Sofreu sim uma mutação constitucional ao longo do tempo.
Um último ponto dessa especificidade da repercussão geral no direito tributário é o julgamento de mérito com base em temas já definidos na repercussão geral em matéria tributária. É claro que isso também acontece em outros ramos do direito, mas qual a peculiaridade dessa reafirmação de jurisprudência? É a fixação das razões de decidir nas diversas decisões. Eu tenho as razões de decidir como aquilo que compõe a estrutura dos precedentes do país, ou seja, a junção de fatos e direito como delimitador da matéria tratada em determinados recursos. Essa discussão das razões de decidir e essa composição está relacionada a um outro aspecto importantíssimo para o direito, para a repercussão geral em matéria tributária, que é a modulação dos efeitos. Sem dúvida nenhuma, diversos trabalhos no país tratam dessa questão. Eu tenho sim a modulação dos efeitos em matéria tributária como uma ferramenta importantíssima que vai ser um ponto importante de demonstração do impacto, principalmente o econômico, daquilo que foi decidido pelo Supremo. Então, dentro dessa perspectiva de especificidade do recurso extraordinário em matéria tributária, eu quero que nós fixemos que eu posso elevar a repercussão geral a um ampliador de admissibilidade de recurso extraordinário para as hipóteses além do 102.3 da Constituição. Nós temos 4 alíneas e eu posso sim entender que a repercussão geral, como macro requisito, trouxe mais uma possibilidade, que é a de ofensa reflexa em matéria tributária. Então, meus amigos, para finalizar o nosso tema, essa última questão antes de irmos para o nosso quiz, vamos entender que a repercussão geral é sim um macro requisito de admissibilidade, permitindo que o Supremo analise diversas discussões que violaram a Constituição, que tratam de violação à Constituição do ponto de vista reflexo. Para memorizar, vamos falar um pouquinho do nosso... Vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões no meio do nosso quiz. Acerca dos dados da repercussão geral, aponte a assertiva correta. O STF apenas cataloga tese de recursos cuja repercussão geral foi conhecida. O STF não dá publicidade de seus julgamentos em sede de repercussão geral por sigilo constitucional. O programa Corte Aberta, instituído pela Resolução 774/2022, foi idealizado para tornar o Supremo Tribunal Federal cada vez mais restrito. O programa Corte Aberta, instituído pela Resolução 774/2022, tem como objetivo garantir que os dados da Corte sejam disponibilizados a todos os cidadãos de maneira mais acessível, precisa, confiável e íntegra, observando-se os pilares de proteção de dados pessoais e da segurança cibernética. Queridos, nossas discussões sobre repercussão geral, os dados relacionados à repercussão geral, estão tratados sim no programa Corte Aberta, que foi tratado e bem tratado na Resolução 774 de 2022. E a nossa assertiva correta é a letra D. O programa Corte Aberta prevê, sim, essa disponibilização a todos os cidadãos dos dados e do fruto do trabalho do Supremo, o que é fundamental em períodos, em épocas de informação, em que nós temos uma corte transparente, uma corte que mostra os seus julgados. Vamos para outra pergunta. O programa Corte Aberta, Resolução 774/2022, tem como objetivos, exceto, estabelecer políticas e protocolos para a produção e a gestão de dados, discutir, sem levar em conta aspectos estatísticos, os conceitos aplicados à tramitação de processos, aos julgamentos e às decisões do STF, mapear, avaliar e implementar boas práticas para a arquitetura de dados, adequar a navegação no portal do STF às determinações legais de tratamento e de proteção a dados pessoais. Ora, meus amigos, é óbvio que a resolução trabalha sim com dados estatísticos. Nós temos sim que entender que essa discussão trabalha com números. E aqui eu deixo uma grande mensagem para vocês, pesquisadores, quem quer entender o direito moderno na era dessa informação digital. Nós temos sim que aprender a trabalhar com dados, seja na pesquisa acadêmica, seja no nosso dia a dia. Nós temos a jurimetria como um grande auxiliar
casando estatística e direito para nós trabalharmos o mapeamento de decisões. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Eu levo, sim, em conta os aspectos estatísticos. Vamos para a última pergunta. No julgamento do recurso extraordinário 574706, decidiu-se que a exclusão do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços da base de cálculo do PIS/COFINS é válida a partir do início do julgamento do recurso? A exclusão do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços da base de cálculo do PIS e COFINS é válida a partir de 15/3/2017, data em que foi fixada a tese. A exclusão do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços da base de cálculo do PIS e COFINS é válida a partir do trânsito em julgado do RE. O ICMS a ser deduzido deveria ser o tributo ainda que não efetivamente recolhido. Meus queridos, aqui um assunto importante que é a modulação de efeitos. Eu falei para vocês, quando da discussão dos recursos extraordinários, que uma das demonstrações de impacto das decisões de direito tributário e da força da repercussão geral, principalmente critério econômico, é a modulação de efeitos. E a nossa assertiva correta é a letra C, tá? Que permitiu, sim, a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS a partir do trânsito em julgado do recurso extraordinário. Então, meus queridos, é essa mensagem que eu queria passar para vocês do ponto de vista constitucional da repercussão geral em matéria tributária. Deixando o legado de que eu tenho, sim, uma especificidade da nossa repercussão geral. Ela, no direito tributário, funciona como macro-requisito de admissibilidade do RE, ampliando as hipóteses constitucionais de admissibilidade desse recurso. É essa discussão, é esse assunto, essa abordagem do texto constitucional tributário que foi objeto de estudo, que é objeto de estudo do nosso grupo de pesquisa e foi objeto de estudo do meu doutorado. Eu consegui identificar, sim, analisando 174 primeiro, depois 85, depois extraindo 15 decisões, como que a repercussão geral funciona como um macro-requisito de admissibilidade. As bases conceituais, ontológicas do próprio direito tributário, elas são delineadas, sim, pela relevância dos critérios jurídicos, econômicos, sociais e políticos. A nossa Constituição tributária ela é permeada de normas tributárias espalhadas pelo seu texto. O nosso sistema tributário constitucional ele é composto por normas que vão além do 145 ao 162. O controle de constitucionalidade no país, em matéria tributária, tem sim peculiaridades da composição da legislação tributária. A norma tributária, na sua perspectiva quantitativa e na sua perspectiva de conteúdo, ela possui sim uma especificidade que torna o exercício do controle de constitucionalidade e, no nosso caso, o controle difuso de constitucionalidade como algo peculiar no direito tributário. Então, fica aqui o legado de que toda essa discussão conceitual da repercussão geral é sim algo que incorporou, que tornou a atividade do Supremo Tribunal Federal muito mais efetiva. Eu dei sim muito mais efetividade às decisões judiciais quando eu prevaleço a questão constitucional da matéria, quando eu identifico a necessidade de admissibilidade do recurso que transcende o interesse subjetivo das partes. E essa é o cerne da questão da repercussão geral em matéria tributária. O direito constitucional tributário, trabalhado por nós aqui numa perspectiva aplicada, numa perspectiva da quantificação de dados e demonstração de decisões que ilustram aquilo que nós conhecemos, permitiu com que nós consigamos apresentar a vocês essa tese de que a repercussão geral é sim um macro-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, permitido com que o Supremo avalie e trabalhe, discuta e leve a julgamento assuntos que não necessariamente estão relacionados à ofensa direta da Constituição, mas sim relacionados à ofensa reflexa do seu texto, pela importância da discussão que está envolvida com critérios econômicos relevantes, jurídicos relevantes e quantitativos, sociais do ponto de vista da ampliação do papel do Estado e políticos do exercício da competência tributária, permitindo com que nossa Corte dê maior efetividade à nossa Constituição Federal. E aqui eu me despeço agradecendo todos esses dias, agradecendo a TV Justiça e sempre pensando, deixando a mensagem para vocês, que direito é as
nós temos que levar em consideração, sim, a nossa jurisprudência. Direito é, sim, o produto daquilo que o Supremo Tribunal Federal nos entrega por meio de seus dados, por meio de suas decisões. São essas decisões que estão dando contorno ao nosso sistema constitucional tributário. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.